Está chegando o nosso horário já, o horário dos nossos estudos. Hoje, dia 11 de julho, e o tempo passa correndo, né? 11 de julho de 2022. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, publicação maravilhosa, que a cada dia que começamos a estudar essas perguntas, a gente vai conhecendo um pouco mais dessa doutrina. Então, para iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então, Senhor, nosso Mestre Jesus, espíritos amigos, agradecemos estarmos aqui juntos para melhorar o nosso entendimento dessas obras tão magníficas que nos abrem, nos descortinam a mente. Pedimos para que possamos abrir nossas mentes, nossos corações. Rogamos ao alto essa abertura e pedimos que esse estudo dessa tarde de hoje, que possamos aproveitar muito, possamos arrecadar desses estudos mais conhecimento, mais sabedoria. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, e pedimos a licença para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Companheiros, nós estamos aqui, né, na Sociedade de Estudos por Francisco de Assis, e nós vamos iniciar o nosso estudo na parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. Hoje vamos dar início ao tema ideias inatas. É a questão 218 de O Livro dos Espíritos. Então, quem está chegando aí, boa tarde. É a Verinha que está chegando. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá na questão 218, não é? E aí o nosso amigo, nosso irmão, companheiro, instrutor, né, Allan Kardec, faz a seguinte pergunta aos espíritos. Encarnado, ele está perguntando, aqueles que estão vivos, encarnados, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Ele quer saber se aquele que está encarnado hoje, ele consegue, né, trazer para essa vida atual algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. E os espíritos respondem, guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Quando ele fala guarda vaga lembrança, não quer dizer que essa lembrança é muito, muito fugaz. Não. Você não guarda a lembrança de uma forma forte, como a que você tem aqui de alguma coisa que você estudou ontem. Mas você guarda, você traz com você essa ideia de que eu sei fazer isso, eu conheço isso um pouco. Tá? Por quê? Porque as nossas, como o próprio livro Diversidade dos Carismas afirma, e eu trouxe isso aqui para a gente relembrar, no capítulo 3, que trata do animismo, no item 3, nós vamos encontrar uma frase de Hermínio de Miranda, que ele diz assim, é o mais provável, uma vez que a experiência ensina que, né, o acervo mental oculto no inconsciente, está no capítulo 3, item 3 do livro Diversidade de Carisma.
O acervo mental oculto, quer dizer, escondido, no inconsciente, na memória integral, tem de ser necessariamente muito superior em volume e qualidade ao que trazemos no limitado âmbito do consciente e do subconsciente, isto é, nas memórias da vida presente, em contraste com os imensos arquivos das vidas anteriores. Então, nós temos um arquivo de vidas anteriores imenso, imenso, tá? Muito superior em volume e qualidade ao que nós trazemos no limitado âmbito do consciente. Então, aqui no meu consciente, eu tenho uma vaga lembrança de alguma coisa, mas o volume de conhecimento que eu trago no meu inconsciente profundo é imenso, é imenso, e ele supera em volume e em qualidade o que eu lembro agora. Então, quando os espíritos dizem, na questão 218, guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas, ele está dizendo essa vaga lembrança de uma forma generalizada. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que lembram com mais clareza, outras com menos clareza. Mas toda vez que o indivíduo necessitar verdadeiramente, o consciente dele, ou o subconsciente, vai saber acessar esse inconsciente profundo e trazer de lá uma lembrança. Então, essa a nossa maneira de pensar hoje, nós estamos aqui, mas nós estamos sempre, de alguma maneira, trazendo essas lembranças do passado. Se forem boas lembranças, vão ajudar o sujeito a desenvolver alguma atividade. Se forem mais lembranças, servirão para o sujeito tratar. Quando isso vem, né? Normalmente é isso. Vem trazendo uma problemática, é uma oportunidade da pessoa tratar. Aí ele diz aqui, é a isso que se chama ideia inata. Quando você diz assim, eu nunca aprendi isso na vida atual, mas eu sei fazer isso. Ou então, com uma simples explicação que alguém dá, você pega aquilo com facilidade. Aí a pessoa diz, poxa, eu estou tentando fazer isso há tanto tempo e não consigo? Você só escutou uma explicação breve e já pegou? Por quê? Porque ele conhece aquilo. Ele conhece aquilo. Já vivenciou aquele tipo de coisa. Então, ele tem essa ideia, o que se chama de ideia inata. Faz parte do acervo dele, né? Aí vem a 218A. Kardec pergunta, não é, então, quimérica, quer dizer, uma fantasia, uma lenda, a teoria das ideias inatas? Eles dizem, não é quimérica, não é uma lenda, não é uma fantasia. Os conhecimentos adquiridos em cada existência, aí, ó, em cada existência, não mais se perdem, não desaparecem que nem fumacinha. Liberto da matéria, quer dizer, o homem livre da matéria, o espírito sempre os tem presente. No momento que você entra num desdobramento, ou desdobramento do sono, ou desdobramento pelo desencarne, né? O homem sempre tem presente junto a ele esses conhecimentos. O que você apreende, o que você conquista é seu. Você não perde aquele conhecimento, ele é nosso, tá? Durante a encarnação, esquece-os em parte. Claro, já pensou se todo esse conhecimento nosso arquivado, de repente, viesse de uma vez só à tona na nossa mente? Seria uma loucura.
esquece-os em parte, momentaneamente, enquanto está encarnado. Entendeu? Ou então, enquanto está no estado de vigília. Porque quando entra no desdobramento do sono, ou no desdobramento, aquele por indução, por hipnose, você pode acessar alguma coisa mais forte, que talvez você não consiga acessar no momento de vigília. Então, ele aqui, ó. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porque, olha o que ele diz, em parte, momentaneamente, durante a encarnação. Porque, às vezes, durante a encarnação, você lembra de alguma coisa. Por isso que ele falou, durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porque você pode lembrar de alguma coisa, estando encarnado. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Então, você sente, às vezes, uma intuição de conhecer alguma coisa e vai utilizar isso para o seu próprio progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Já pensou? O sujeito desencarna, apaga tudo, fica zerado. Próxima reencarnação, ele vai começar zerado. Ele vai ter que estar sempre recomeçando do zero. É igual aquela criança que terminou o primeiro ano, esqueceu tudo. Aí vem o segundo ano. E eu não sei mais nada. Vou ter que voltar para o primeiro ano para aprender tudo de novo. Ao final do primeiro ano, apagou tudo. Então o sujeito vai estar sempre recomeçando o primeiro ano. Entendeu? Em cada nova existência, em cada nova reencarnação, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Voltando à questão do aluno na escola. Ele terminou o primeiro ano, foi bem, tirou uma boa nota, passou para o segundo. No segundo, ele vai recomeçar por de onde? De onde ele parou no final do primeiro ano. Aí depois termina o segundo ano. Vem o terceiro. Como é que ele vai começar o terceiro ano? De onde ele parou no segundo ano. E assim ele vai acumulando conhecimento. Por exemplo, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje, começamos aonde? Aonde nós paramos na aula passada. Na aula passada, paramos na questão 217. Hoje, começamos no 218, dando essa continuidade. Se a gente apagasse tudo, todo mundo estaria começando de onde? A cada segunda-feira, do primeiro item da introdução. Sempre no primeiro item da introdução. Então, a gente não acumularia conhecimento, não é? Eu trouxe aqui um PDF para a gente abrir um pouco mais essa questão 218A. Principalmente quando ele diz assim, se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, a existência passada, ele ficou. Então, a gente vai entender agora como é que a gente vai adquirindo esse conhecimento, como é que a gente vai reunindo esse conhecimento ao conjunto de conhecimento que a gente já obtém, já tem. Quer dizer, como é que eu vou somando esse novo conhecimento que está chegando àquela minha biblioteca, que, como disse o Hermínio de Miranda, é em muito maior volume e qualidade do que o conhecimento que eu apresento no meu consciente. Então, eu vou partilhar aqui o ecrã com vocês. Deixa eu tirar aqui essa abinha para cá. Está aqui. É do livro A Influência dos Espíritos do Nosso Dia a Dia,
do Vladimir Sanches. No capítulo 2 desse livro, o capítulo 2 tem por título A Mente do Espírito. E o Vladimir Sanches vai dizer assim: sendo o pensamento uma faculdade que necessita desenvolvimento, então ele já está dizendo que o pensamento é uma faculdade que necessita ser desenvolvida. Pode-se deduzir que os processos cognitivos instalados nas mentes dos espíritos mais evoluídos e dos menos evoluídos diferem, não apenas de maneira quantitativa, ou seja, que os espíritos mais evoluídos pensam com mais acerto em relação ao cumprimento das leis naturais, mas também de maneira qualitativa. Então, ele está dizendo que o pensamento é uma faculdade que necessita desenvolvimento. Então, aí a gente pode deduzir que os processos cognitivos que estão instalados nas mentes dos espíritos mais evoluídos e dos menos evoluídos diferem, não são iguais, tanto na parte quantitativa como na parte qualitativa, tá? Na parte quantitativa, ele está dizendo que os espíritos mais evoluídos pensam com mais acerto em relação ao cumprimento das leis naturais. Claro, eles acertam mais na hora de exercerem o livre-arbítrio, porque eles são espíritos com maior bagagem, mas também de uma maneira qualitativa. A qualidade, né, dos pensamentos, né, dos processos cognitivos do espírito superior é de melhor qualidade do que aqueles que são menos evoluídos. O que são esses processos cognitivos? O processo cognitivo é um dos fatores que diferenciam o ser humano de outros animais. Porque o ser humano também é um animal, mas é um animal racional. Os outros são animais irracionais, tá? O processo cognitivo é responsável pela linguagem, pensamento, memória, raciocínio, entre outras esferas. Ele também afeta diretamente a percepção das emoções e, portanto, o comportamento humano. Ora, quando ele disse aqui que o processo cognitivo instalado na mente dos espíritos superiores mais evoluídos difere dos menos evoluídos, não apenas em aspecto quantitativo e qualitativo, ele está mostrando para a gente que os espíritos mais evoluídos têm uma percepção das emoções, do seu comportamento diferente do nosso. Nós vemos no comportamento do homem menos evoluído, e quem são os menos evoluídos? Somos nós que habitamos o planeta de provas e expiações. Às vezes, atitudes totalmente irracionais. Ontem mesmo, no domingo, nós vimos, aí quem está acompanhando a televisão, uma ação de um irmão nosso totalmente irracional, porque ele simplesmente não aceitava, não respeitava as predileções ideológicas do outro. Então, ele agiu de uma forma totalmente irracional. Então, aí a gente vai entender por que esses processos cognitivos dos espíritos evoluídos diferem dos nossos. Jamais um espírito evoluído teria uma atitude como aquela. E outras que a gente vê acontecer por aí, que você olha e diz assim, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Que absurdo! Você não vai dizer isso para um comportamento de um espírito superior, de um espírito mais evoluído. Em outras palavras, diz aqui o Vladimir Sanches, os espíritos menos evoluídos devem pensar de maneira diferente de seus superiores hierárquicos, dos espíritos sábios, dos espíritos, né, dos bons espíritos.
devem pensar de maneira diferente. Aí aqui eu voltando rapidinho na questão, a questão aqui, 101 do Livro dos Espíritos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, são esses menos evoluídos. Quem são os seus superiores? Né? Os superiores dele são quem? São os espíritos da segunda ordem, porque os espíritos imperfeitos são os da terceira ordem, são os espíritos impuros, são os espíritos levianos, são os espíritos pseudo-sábios, são os espíritos neutros, são os espíritos batedores. Esses são os que formam a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Quem são os superiores hierárquicos dos espíritos da terceira ordem? São os espíritos imperfeitos. São esses aqui que iniciam, Kardec começa a enumerar na questão 107. São os da segunda ordem, os bons espíritos, que são os espíritos benévolos, sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores. E quem são os superiores hierárquicos dos espíritos de segunda ordem? São os bons espíritos. São os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros. Então, ele está dizendo aqui, os espíritos menos evoluídos, que são os espíritos imperfeitos, estão caracterizados aqui na questão 101, devem pensar de maneira diferente de seus superiores hierárquicos, porque tem formado na mente uma concepção diferente, uma ideia diferente do universo e do meio ambiente que os envolve. Então, os espíritos superiores, eles têm na mente deles uma ideia, uma concepção do universo e do meio ambiente que os envolve, que é diferente da nossa concepção de universo e da nossa concepção do meio ambiente. Tanto é que o que é que nós, espíritos imperfeitos, espíritos da terceira ordem, não é? São os espíritos imperfeitos, são os espíritos da terceira ordem, como é que nós vemos o nosso meio ambiente? Hoje eu estava vendo aqui uma matéria no jornal de meio-dia sobre aquele rio de São Paulo, Tietê. Né? Não ali no centro de São Paulo, mas no interior, na região que ele passa, lá do interior de São Paulo. O rio totalmente coberto por espumas. E o especialista pedindo às pessoas que não se aproximem daquela espuma. E a criança, não é? A criança, aquele que não tem conhecimento, vê a espuma e diz, espuma, vamos brincar da espuma. Ele disse, não toque nessa espuma. Ela é tóxica. Ela é fruto do esgoto, do material químico que grandes empresas lançam clandestinamente no rio. E que muitas residências também lançam o esgoto no rio. E ele disse, essa espuma ela tem um mau cheiro. Ela pode causar doenças de pele. Ela pode trazer problemas respiratórios para as pessoas. Não toquem na espuma. Você não via nem a água. Era aquela espuma, parecendo espuma bem de sabão em pó, subindo aquelas bolhas, o rio totalmente tomado pela espuma. O pessoal vê aquela espuma branquinha e diz, que bonitinho. Ele falou, não toquem, ela é tóxica. Aí eu pergunto, o espírito superior tem uma concepção semelhante à nossa sobre como cuidar, preservar o meio ambiente? Claro que não. Claro que não. A nossa ainda é muito, uma concepção muito, vamos dizer assim, ignorante sobre o universo e o meio ambiente que nos envolve. E aí o Vladimir continua aqui. Isso porque o pensamento é função
de como um espírito representa o seu mundo. Então, o pensamento é a função de como o espírito representa o seu mundo. Como é que eu represento o meu mundo? Através do meu pensamento. E o ambiente onde interage com seus semelhantes. E de que modo sua mente pode manipular esta representação internamente e atuar sobre ela. Então, através do meu pensamento, eu represento o mundo e o ambiente onde eu interajo com meus semelhantes. E, através do pensamento, minha mente pode manipular essa forma como eu represento esse mundo, né, esse meio ambiente, de forma interna e atuar sobre ela. Como é que eu estou vendo isso? Como é que o meu pensamento vê o mundo? O mundo é o espaço onde o Senhor aqui me inseriu, para que eu pudesse crescer, evoluir e auxiliar meus semelhantes. Agora tem outro que diz, não, eu estou aqui. Vou me apropriar desse mundo para o meu bem-estar e que se dane o resto. Não se preocupa uma grande empresa em lançar de forma clandestina o esgoto dela naquele rio, os resíduos químicos naquele rio. De repente, o empresário diz, eu não moro aqui é minha empresa, mas eu moro totalmente distante daqui, eu não vou me prejudicar por causa desse rio. Né? Então, a forma é diferente. Diferentes maneiras de representar o meio ambiente e o universo onde se vive e diferentes maneiras da mente, do espírito, manipular essas representações, né? Como nós dissemos antes. Aliadas ao conhecimento e à prática de escala de valores que norteiam os procedimentos morais, éticos e lógicos. Né? Porque antes nós dissemos, isso porque o pensamento é função de como o espírito representa o seu mundo, porque o pensamento e o ambiente onde interage com seus semelhantes. Diferentes maneiras de representar o meio ambiente e o universo, onde se vive. Então, nós vamos encontrar diferentes maneiras de representar o meio ambiente e o universo onde se vive. E diferentes maneiras da mente e do espírito manipular essas representações, aliadas ao conhecimento e à prática de escala de valores, que norteiam os procedimentos morais, éticos e lógicos. Então, os espíritos mais evoluídos vão ter uma maneira de representar o meio ambiente, tá? Manipular essas representações, aliando-as ao seu conhecimento, à sua prática de escala de valores, que norteia os seus procedimentos morais, éticos e lógicos, assim como os espíritos menos evoluídos. Estão presentes nos diferentes graus de procedimento que identificam ou caracterizam a escala evolutiva. Então, cada espírito, na sua escala evolutiva, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, terá uma forma diferente de representar o meio ambiente e o universo onde ele vive, de acordo com o conhecimento que ele possui. Assim, a maneira como o espírito da nona classe, que faz parte da terceira ordem, a nona classe, ela faz parte da terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos. Não é? A terceira ordem está lá, questão 101, caracteres gerais, espíritos imperfeitos. Esses espíritos da nona classe são os espíritos levianos, que fazem parte da terceira ordem dos espíritos perfeitos. Está lá o livro dos espíritos, item 103. Representa, né, o seu meio ambiente, a interação entre os seres que a ele pertencem e o universo que os abrange. Então, é bem diferente. Então, assim, a maneira como o espírito da classe dos levianos
representa o seu meio ambiente, a interação entre os seres que a ele pertencem. E o universo que os abrange é bem diferente. Da maneira como um espírito sábio, e o espírito sábio está aqui deixa eu só pegar para a gente deixar bem claro aqui. O espírito sábio é o espírito da terceira classe, item 110, item 109. Não, desculpe, quarta classe, espíritos sábios. São os da segunda ordem, dos bons espíritos, né? Então, na questão 109, você tem a quarta classe, espíritos sábios. São os superiores hierárquicos dos levianos. Então, e o universo que os abrange é bem diferente da maneira como o espírito sábio faz. Porque suas mentes vivem realidades distintas em decorrência dos diferentes usos que fizeram suas faculdades ao longo do período de vida experimentado. Agora, é muito interessante que, às vezes, um espírito imperfeito da terceira ordem pode estar encarnado durante o mesmo período que o espírito sábio da segunda ordem, que são os bons espíritos. Podem ser amigos, podem ser vizinhos, podem até ser parentes. Podem residir até na mesma casa, ou morar no mesmo bairro, na mesma cidade. Mas suas mentes vivem realidades distintas. Nós tivemos isso aqui na Terra. Nós tivemos um espírito puro vivendo aqui no planeta Terra, ao lado de espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, como muitos doutores da lei, e de espíritos mais evoluídos, como os discípulos de Jesus. Então, você tinha espíritos ali, né, de terceira ordem, tínhamos espíritos pseudo-sábios, tínhamos espíritos neutros, levianos, impuros, vivendo ao lado de espíritos benévolos, sábios, de sabedoria, espíritos superiores e o espírito puro. Tivemos toda essa gama de espíritos naquele período que Jesus aqui viveu, cada um na sua escada evolutiva, no seu degrau. Mas suas mentes viviam realidades distintas. Quantas vezes os discípulos de Jesus faziam perguntas a Jesus que eram perguntas totalmente, né, vamos dizer assim, despidas de sabedoria. Ainda presos em vaidades. Senhor, qual de nós é o maior? Aí Jesus tinha que explicar que maior é aquele que serve e não o que quer ser servido. Então, que todos eles busquem servir, dizendo para ninguém querer sentar na primeira fila, não é? Então, uma mãe pedindo a Jesus para deixar os filhos dela sentarem, um do lado à direita de Jesus, outro à sua esquerda lá no paraíso. Os outros filhos dos vizinhos, ela não quer saber. Ela só queria saber dos filhos dela. Nesse caso, era a mãe de João e Tiago Maior. A mulher samaritana, não é? Os doutores da lei, que foram lá conversar com Jesus, vão perguntar como é que eu posso nascer de novo, vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe. Olha aí. Fisicamente vivendo no mesmo local, no mesmo momento, mas as mentes vivendo realidades distintas, em decorrência dos diferentes usos
que fizeram de suas faculdades ao longo do período de vida que experimentaram. Cada um mostrando ali a bagagem que tinham. Por que bagagem? De onde vem essa bagagem? Das experiências vividas, acumuladas em tempos anteriores, em vidas anteriores. Mas todo mundo convivendo junto ali, fisicamente junto. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Se quiser, pode falar, tá, gente? A mesma coisa hoje. Nós podemos ter pessoas de graus evolutivos diferentes entre nós, mas cada um vivendo uma realidade distinta do outro. Por quê? Porque cada um apresenta uma bagagem, uma experiência diferente do outro. Aí vem uma pergunta: como o conhecimento é armazenado na mente do espírito? Isso é uma coisa muito interessante. Nós já sabemos que nós vamos armazenando ao longo das nossas várias reencarnações um conhecimento da nossa mente. Nós sabemos que, como disse aqui o nosso irmão Hermínio de Miranda, e eu gosto sempre de ler esse trecho, ele diz aqui, ó: o acervo mental oculto no inconsciente, na memória integral, tem de ser necessariamente muito superior em volume e qualidade. Volume quer dizer em quantidade, tá, gente? Em volume e qualidade ao que trazemos no limitado âmbito do consciente e do subconsciente, isto é, nas memórias da vida presente, em contraste com os imensos arquivos das vidas anteriores. Imensos arquivos das vidas anteriores, diz o nosso irmão Emílio Miranda. Agora, nós queremos saber como é que esse conhecimento, ao longo das várias reencarnações que nós tivemos, vem sendo armazenado, guardado, arquivado na mente do espírito. E como esse conhecimento vai se modificando com o tempo passado, para melhor, contribuindo para que esse ser inteligente possa usá-lo na resolução de problemas novos que o desafiam. Então, ao longo das várias encarnações, eu fui adquirindo conhecimento. Esse conhecimento, é claro, vai se modificando com o tempo, igual a criança. Tem um conhecimento durante a primeira série, quando ele vai para a segunda série, esse conhecimento que ele tem vai se modificando. Para melhor, vai se modificando para melhor com o tempo, né? Vai ganhando uma qualidade, contribuindo assim para que o espírito possa usar esse conhecimento na resolução de problemas novos que vão surgir na sua vida. Cada reencarnação, novas experiências nos desafiam. E aí nós vamos ver isso aqui. Para progredirem, os espíritos precisam coletar informações de seus meios ambientes, e deixar que suas mentes processem, sintetizem, codifiquem, classifiquem e armazenem os dados pertinentes. Depois de codifiquem, deveria ter uma vírgula, tá? É que eu esqueci de colocar. Então, para que o espírito possa progredir, ele vai, a cada reencarnação, e também no plano espiritual, na erraticidade, coletando informações do meio ambiente onde ele se encontra, e vai deixando que a sua mente processe,
sintetize, codifique, vírgula, classifiquem e armazenem os dados pertinentes, os dados mais importantes. Entretanto, de todas as informações possíveis de serem coletadas e processadas, só pequena parte pode ser absorvida pela mente do espírito. Então, de todas essas informações possíveis de serem coletadas e processadas, só uma pequena parte pode ser absorvida pela mente do espírito. Por quê? Todo conhecimento novo precisa estar lastreado ou relacionado com um conhecimento anterior. É como eu falei para vocês, a criança, não é? Que sai da primeira série, ela sai com um certo conhecimento. O novo conhecimento que ela vai receber na segunda série, ele precisa estar relacionado com o conhecimento anterior, para formar uma sequência. Se você pegar para essa criança da primeira série, vamos falar de exceção, tá? Vamos falar de exceção, da criança superdotada, vamos falar da maioria. Se você pegar a criança que terminou da primeira série e der para ela o conhecimento da nona série, do nono ano, ela não vai conseguir compreender. Entendeu? Então, todo conhecimento novo que eu vou entrando em contato, ele precisa, de certa maneira, estar relacionado com o conhecimento anterior. Eu me lembrei, quando eu estava fazendo esse estudo, de um médium bastante famoso, né? Que ele contou uma história interessante. Ele disse que o amigo espiritual dele chegou para ele psicografa várias obras, já psicografou várias obras. Obras muito boas, até algumas, outras, mas não importa. Então ele disse assim, que o amigo espiritual dele queria psicografar uma obra através dele, mas que o conhecimento que veria nessa obra, ele, o médium, não possuía. Então, não poderia esse conhecimento que ele iria trazer, ou melhor, esse conhecimento que o espírito ia trazer, não estava relacionado na mente do médium com o conhecimento anterior. E aí ia ficar complicado. O que ele falou? Ele disse o seguinte, olha, o tema é o seguinte, falou o nome do tema para o médium. Eu vou te dar aí uns 3, 4 meses para você estudar esse tema. Faz uma pesquisa. Não quer dizer que você tenha que se tornar um doutor nesse tema. Não é isso que eu quero. Mas eu quero que você tenha, pelo menos, uma base sobre o assunto. Algum conhecimento sobre esse assunto. Estuda aí. Pega alguns livros de uma biblioteca, faz umas pesquisas na internet, lê sobre o assunto, para você ter, pelo menos, uma noção do que trata esse assunto. Porque aí será muito mais fácil para que eu possa enviar a obra através da sua mediunidade. E foi o que ele fez. Ele começou, separou um horário do dia, e todo dia, naquele horário, ele estudava aquele tema, tendo a tranquilidade de que ele não precisava se tornar um doutor daquele assunto, mas que ele precisava ter um conhecimento, por mais suave que fosse, mas um conhecimento sobre aquele assunto, para que o amigo espiritual pudesse desenvolver ali a sua obra. Olha que interessante. Porque ele não tinha esse conhecimento. Então, só pequena parte de todas as informações que nós coletamos são processadas na nossa mente. Porque todo conhecimento novo que nós aprendemos
precisa estar lastreado ou relacionado com o conhecimento anterior. Porque a espiritualidade, o amigo espiritual, ele não vai dizer assim, eu vou plantar na sua mente o conhecimento de um assunto. Ele não pode fazer isso. Cadê o meu esforço? Nós falamos sobre isso no sábado, quando estávamos estudando a Epístola aos Efésios. Da necessidade de todos nós buscarmos estudar. Não quer dizer estudar para virar um expert naqueles assuntos, mas para que você tenha, pelo menos, uma noção de vários temas, de vários assuntos, um conhecimento geral, entendeu? Sobre aquele assunto. Porque aí facilita para você essa absorção desses temas que vão surgindo, aparecendo. E aí ele continua explicando aqui. Eu vou bem devagarzinho para a gente compreender bem. A informação coletada pelos espíritos, por nós encarnados ou pelo desencarnado, no meio ambiente onde o espírito vive, e que sendo muito diferente daquelas informações que formam o seu acervo de conhecimento, não será compreendida pelas faculdades a ela associadas. Daí, deixará de ser processada. Então, por exemplo, se eu me deparar, de repente, com informações muito complexas de física quântica, eu talvez não consiga compreender essa informação. Porque até então, que eu saiba, eu não sei como é que está lá o meu acervo. Pode ser até que no meu acervo tenha isso. Mas eu acredito que não é? Que a física quântica, de algumas décadas para cá, que vem sendo estudada. Então, nessa encarnação passada minha, eu não tive contato com a tal da física quântica. Então, eu vou ter dificuldade de assimilar essa informação coletada no meio ambiente sobre a física quântica, porque ela é muito diferente daquelas informações que formam o meu acervo de conhecimento. Então, eu vou ter que, se eu quero aprender alguma coisa sobre a física quântica, vou ter que dar uma estudadinha. Porque se eu não der uma estudadinha na física quântica, eu não vou conseguir captar. Entendeu? Porque as informações que formam o meu acervo de conhecimento é diferente. Então, ela não será compreendida, essa informação nova, pelas faculdades a ela associadas. Daí, a minha mente não vai processar essa informação. Isto porque não há maneira de relacionar essa informação nova com o conhecimento já adquirido e armazenado na minha mente. Não vai ter uma continuidade. Por outro lado, se a nova informação que aparecer, ela for igual a uma já processada e armazenada da minha mente, essa informação nada acrescentará ao meu espírito em caráter de experiência evolutiva. Por quê? Porque eu já tenho essa informação. Então, aquilo que ela poderia acrescentar à minha experiência evolutiva, ela já acrescentou quando um dia eu aprendi. Então, se ela vem novamente, ela não vai me acrescentar, porque eu já tenho essa informação. Eu já tenho essa informação comigo. No entanto, olha só que interessante, a informação coletada no meio ambiente onde o espírito vive, que for semelhante, parecida, mas não idêntica às estruturas de conhecimento existentes, será aceita e assimilada pelas faculdades que dão sustentação à estrutura mental do espírito, provocando mudanças no sistema organizacional mental para que este se adeque e acomode o novo conhecimento. Quer ver uma coisa?
De repente, você está estudando sobre sonambulismo. E aí alguém apresenta uma outra forma de encarar o sonambulismo. Exemplo, tá, gente? É um exemplo. Aí você diz assim, caramba, eu estava estudando sonambulismo, mas nunca tinha percebido essa nova teoria. Muito interessante. Ah, essa nova informação vai ser aceita e assimilada. Por quê? Porque você tem um conhecimento sobre o sonambulismo. Entendeu? E essa informação que está chegando, ela te apresenta uma outra faceta. Mas você já tem uma base. Você está me enxergando de outro modo. Mas você tem uma base. E tanto é que você percebeu. Você disse, nossa, eu estudo isso há tanto tempo, mas ainda não tinha olhado por esse ângulo. Por esse ângulo. Então, esse novo ângulo, essa nova informação, você vai captar. Tá? Você vai captar. Porque ela é semelhante, ela não é igual à que você já tem. Porque se ela for igual, não vai valer. Entendeu? Porque você já conhece aquilo, não vai acrescentar. Já acrescentou ano passado. Mas esse novo ângulo de você ver as coisas, isso sim, ela será aceita e assimilada pelas faculdades que dão sustentação à estrutura mental do espírito. E vai provocar mudanças no sistema organizacional da mente para que este se adeque e acomode um novo conhecimento. Por isso que nós falamos, esse conhecimento, ele vai sendo modificado, melhorado com o tempo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Assim, a estrutura mental do espírito passará a ser um pouco mais complexa, porque inclui mais conhecimento. Então, conforme você vai adquirindo esses conhecimentos, a sua estrutura mental vai ficando mais robusta, passando a ser um pouco mais complexa, mais profunda, de uma qualidade maior, porque inclui mais conhecimentos. Em consequência, ela será capaz de assimilar novas informações mais complexas. Quanto mais complexa, quanto mais robusta, quanto mais de maior qualidade a sua estrutura mental, mais isso vai facilitar que outras informações mais complexas, mais difíceis, possam ser assimiladas, reestruturá-las e adaptá-las ao novo conhecimento. Eu não sei se vocês já perceberam isso, que conforme a gente vai estudando, nós vamos tendo uma maior facilidade de compreender as novas informações que vão chegando. Por exemplo, outro dia, uma companheira aqui do nosso grupo fez esse comentário. Ela falou assim, é interessante, quando eu comecei a estudar aqui com vocês, eu tinha uma certa dificuldade de compreender certas coisas. E eu tinha mais resistência também em entender certas coisas. Conforme o tempo foi passando, e a tal da assiduidade nos estudos, hoje eu vou percebendo que eu estou com uma maior facilidade de aprender, de compreender as informações que vão chegando, os temas que vão chegando. Eu vou conseguindo ter essa
facilidade de apreender, de entender os temas, os assuntos. Eu estou conseguindo fazer link. A companheira falou isso. A prova está aí. Rose, Pode falar. essa facilidade da gente apreender e aplicar no nosso dia a dia. Exatamente, é isso que a E gente aplicar. Eu me lembro que quando, há uns 6, 7 anos atrás, eu estava no trabalho. E no meu trabalho, na minha escola, eu usava muitas coisas relacionadas ao trabalho de esclarecedor. Depois eu fui me afastando, né? Porque eu fiquei em casa, saí do trabalho, por causa de uma série de coisas e tudo. O meu trabalho na escola ficou mais difícil, entendeu? Ficou mais difícil. E agora, retomando aos estudos, né, com essa assiduidade, né, com essa frequência, com esse esforço que a gente vai fazendo, fica de novo mais fácil me relacionar lá. Eu vejo muito isso. Claro. Quando eu me afasto do trabalho, quando eu me afasto do estudo, eu tenho mais dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Eu tenho mais dificuldade de lidar com o responsável, até com a família mesmo, entendeu? Ajuda muito, muita coisa mesmo. A gente não pode mesmo deixar, porque a gente tem que aplicar o que a gente estuda no nosso cotidiano, né? No trabalho, em casa. E foi o que ele disse aqui, ó. Assim a estrutura mental do espírito passará a ser um pouco mais complexa, quer dizer, com mais conhecimentos mais elaborados, porque inclui mais conhecimento. E, em consequência, ela será capaz de assimilar novas informações mais complexas, reestruturá-las e adaptá-las ao novo conhecimento. E assim, sucessivamente, a mente do espírito vai ampliando o seu espectro de atuação de suas faculdades, formando, olha aí, Verinha, a mente do espírito vai ampliando o seu espectro de atuação. É o que você falou. Apreender o conhecimento e colocar em prática. Então, e assim sucessivamente, a mente do espírito vai ampliando o seu espectro de atuação de suas faculdades. Então, o conhecimento que você vai angariando não é apenas para o trabalho mediúnico, mas também no seu trabalho profissional. Você vai ampliando o seu espectro de atuação de suas faculdades, formando um novo acervo de informações e de análise de dados que forma o que chamamos de mecanismo da evolução mental do espírito. Então, todo esse conhecimento, que vai se tornando mais complexo, vai dando a você condições de assimilar outros temas mais complexos, mas você também vai ampliando a atuação das suas faculdades para vários aspectos da sua vida, formando assim um novo acervo de informações e de análise de dados que formam o que chamamos de mecanismo da evolução mental do espírito. Esse processo produzirá, com certeza, uma estrutura mental melhorada a cada instante, o que levará o espírito, como um todo, a evoluir em inteligência e em moral gradativamente. Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso é maravilhoso. Eu ainda não tinha encontrado uma explicação tão clara e tão lógica para esse processo de como, né, a pergunta aqui, eu vou até voltar ao início da pergunta. Olha aqui a pergunta. Como o conhecimento é armazenado na mente do espírito e como ele vai se modificando com o tempo para melhor contribuindo
para que esse ser inteligente possa usá-lo na resolução de problemas novos que o desafiam. Então, como isso é armazenado na nossa mente e como ele se modifica com o tempo para melhor. Para melhor. Com o tempo, isso vai, né, se modificando para melhor, contribuindo para que a gente possa usar esse conhecimento na resolução de nossos problemas, dos problemas que vão, e aí das experiências que vão surgindo na nossa vida. E aqui a gente vai ver outra coisa, né? Como se pode inferir, quer dizer, compreender, analisar dessa descrição sucinta, que é uma descrição bem resumida que ele fez, né? Então, como se pode inferir dessa descrição sucinta um modelo discutido, né? Ou melhor, ele diz, como se pode inferir dessa descrição sucinta um modelo discutido baseia-se em algumas premissas consideradas fundamentais. Então, isso tudo que nós conversamos aqui, né, baseia-se em algumas premissas consideradas fundamentais e que são, primeira, são duas premissas. Primeira, a vida do espírito é considerada eterna. Aí tem aquela coisa infinita, vamos falar eterna, né? O espírito é imortal, é eterno. Então, a vida dos espíritos é considerada eterna. Ou seja, de longa duração. Até então, que a gente saiba, não tem fim, né? De longa duração. Assim, desde o instante que surgiram na natureza, assim, desde o instante que o espírito foi criado, simples em estrutura fisiológica. Lembra? E ignorante, no sentido de pouco saber, é o que está no livro dos Espíritos, tem 115. Foram criados simples na sua estrutura fisiológica. Ignorantes, quer dizer, sem saber, iniciaram uma jornada evolutiva rumo à perfeição relativa. Porque perfeição absoluta só de Deus. Essa nunca teremos. Então, os espíritos puros têm uma perfeição relativa. E é isso que nós ambicionamos alcançar. Baseada nos potenciais de desenvolvimento de suas faculdades, que são as aptidões inatas. Né? Aquelas aptidões que titulam o início da pergunta 218. Né? Ideias inatas. Aptidões inatas. Então, olha só. Essa é a primeira premissa. A vida dos espíritos é considerada eterna, ou seja, de longa duração. Assim, desde o instante que surgiram da natureza, simples em estrutura fisiológica, e ignorantes, no sentido de pouco saber, o que está na questão 115 do livro dos Espíritos, iniciaram esses espíritos uma jornada evolutiva de simples e ignorantes rumo à perfeição relativa. Baseada essa jornada evolutiva nos potenciais de desenvolvimento de suas faculdades, aptidões inatas. A acumulação de conhecimentos cada vez mais complexos e de qualidade melhor representativos da realidade onde o espírito vive, trabalha e interage com outros semelhantes. Ocorre com a finalidade pré-estabelecida dele precisar evoluir em inteligência e em moral. Né? Então, a minha acumulação de conhecimentos cada vez mais complexos e de maior qualidade, né? Representando a realidade onde eu vivo, né? Essa acumulação de coisas, trabalha e interage com outros semelhantes. Tá? Então, o espírito vai trabalhar e interagir com outros semelhantes. Isso vai ocorrer com o quê? Por quê? Com a finalidade pré-estabelecida dele, do espírito, precisar evoluir em inteligência moral. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos viver, e o homem é um animal social. Nós vivemos em sociedade, porque interagindo uns com os outros, nós vamos evoluindo em inteligência e em moral. Vocês lembram daquele momento, daquela carta aos Colossenses? Quando Paulo
escreve uma carta para... Ai, eu esqueci o nome. Eu sei que o escravo era Filemon. Escreve uma carta para Filemon sobre o escravo Onésimo. Paulo estava ali interagindo com Onésimo, discutindo naquela carta questões que Onésimo já havia aprendido. E mostrando a Onésimo, sem querer impor a ele a sua verdade, que Onésimo refletisse e crescesse. E a prova do crescimento seria qual? Dar, pelo próprio uso do livre-arbítrio, a liberdade ao escravo. Ao fazer isso, Filemon, né? É Filemon, gente. Eu estou falando aqui em Filemon, mas eu não estou me lembrando se o nome... Deixa eu ver rapidinho aqui. Se naquela carta aos Colossenses, se era Filemon. Alguém aí pode me ajudar? Onésimo era o escravo. Eu acho que é assim. De repente me deu um branco. Ah, isso. É filho. Porque aqui em dúvida, é Filemon mesmo. Filemon mesmo, né? Eu fiquei em dúvida aqui. É que é tanta coisa que... Então, no momento que eles estão interagindo, em que Paulo vai escrevendo essa carta a Filemon, Filemon vai ler a carta e com certeza vai dar liberdade a Onésimo, eles estão ali, o Paulo está colocando em prática todos esses conhecimentos bem complexos e de grande qualidade que ele aprendeu nessa relação, nessa interação com Filemon. E os dois, com certeza, principalmente Filemon, vai crescer em inteligência e moral nessa interação. Entendeu? Porque ele, Filemon, aprendeu com Paulo muitas coisas. E refletiu sobre isso. Então, o espírito precisa interagir. Essa é uma das premissas. A outra premissa é a seguinte, olha aqui. Vamos lá, a segunda premissa. O acúmulo de conhecimento de boa qualidade é antes mediato. Mediato quer dizer condicionado ou dependente de outro, como nós falamos. Entendeu? O novo conhecimento, para ser assimilado, tem que ser uma continuidade em contralastro no conhecimento anterior. Isso é um acúmulo de conhecimento mediato. Então, o acúmulo de conhecimento de boa qualidade é antes mediato, condicionado ou dependente do outro. Ele é antes mediato que imediato, rápido e instantâneo. Ele não é rápido e instantâneo, ele é condicionado ao conhecimento que eu já possuo. A visão da realidade do meio ambiente, onde o espírito está inserido, não é registrado na mente do espírito passivamente, mas sim ativamente, em função do mecanismo de correlação contínua das novas informações com os dados já armazenados na faculdade de memória e que formam um acervo de conhecimento existente. Então, gente, a visão da realidade do meio ambiente, onde o espírito está ali vivendo, né, não é registrada na sua mente passivamente, mas sim ativamente, em função do mecanismo que correlaciona as novas informações com o seu arquivo e que já forma um acervo de conhecimento existente. A motivação para os crescimentos intelectual e moral é intrínseca à mente do espírito como um todo. Assim, os espíritos, por propensão natural ou por característica inata, procuram sempre, em cada estágio da vida, obter informações cada vez mais complexas
em relação às que já acumularam nas vidas passadas. Isso aqui é muito interessante. Olha só, a motivação para os crescimentos intelectual e moral faz parte da natureza do espírito como um todo. Tem espíritos que, por propensão natural ou por característica inata, ele tem sede de conhecimento. Ele tem sede de conhecimento. Ou já é uma propensão natural dele, ou é uma característica inata. Ele tem dentro dela aquela ideia que eu preciso estar sempre buscando novos conhecimentos. Eu preciso aprender mais. Eu preciso estudar. Eu preciso pesquisar. Eu quero ter mais informações. Então, eles vão procurar sempre, em cada estágio da vida, obter informações cada vez mais complexas em relação às que ele já acumulou nas vidas passadas. Então, é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa maravilhosa isso que o Vladimir Sanches traz para a gente, mostrando o porquê nós precisamos estar sempre abertos a novas informações, ao estudo, à busca do conhecimento. Porque a gente vai fazendo uma fieira de conhecimentos. E detalhe, se você já tem um arquivo bastante robusto, você vai ter mais facilidade de capturar informações mais complexas. Agora, se você tem um arquivo bem limitado, muita coisa você não vai conseguir assimilar. Porque você não vai poder fazer o quê? Isto aqui. Você não vai conseguir fazer isso aqui. Daí a importância que Kardec, lembra que Kardec falou? Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Ele não disse, mas espíritas, estudem com mais profundidade a doutrina espírita. Ele disse espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. E quando ele fala instruí-vos, ele está falando de instrução. Conhecimento geral, não apenas doutrinário. Porque tem muitas pessoas, gente, eu já ouvi gente falar sobre isso, que o importante é adquirir só conhecimento doutrinário. O que eu tinha que ter de instrução, eu já tive. Como isso? Como? É claro que não. A instrução tem que ser sempre, ela tem que acontecer sempre. A aquisição de conhecimento é toda hora. Gente, nós vivemos no século XXI. As coisas acontecem a todo momento. Você liga uma televisão, você pega um jornal, é uma coisa nova chegando. Então, você tem que estar antenado. Você tem que estar capturando tudo isso. Pode ser, agora, quando eu digo capturar, é aquilo, não é se tornar doutor naquele assunto, mas saber que aquele assunto existe. Que aquilo está acontecendo. Porque novas ideias surgirão, que poderão ser anexadas a essa, se formar a tal da continuidade. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre esse tema que eu achei maravilhoso e que realmente é algo que vai fazer, pelo menos para mim, faz uma grande diferença na forma como eu estudo, na forma como eu vou buscar os meus conhecimentos. Aguardando, façam fila, gente. 5 minutinhos, 3 minutinhos aí. Ninguém quer falar nada. Tudo bem. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, porque esse estudo, aprendam, ele não é um monólogo, gente. Isso não é... A doutrina espírita não é estudo monólogo, ele tem que ser uma troca, é um intercâmbio. Vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês. A Verinha fez uma colocação hoje, fantástica, muito bem colocada. Outro dia foi a Ana Constantini, eu não esqueço não. Eu registro aqui as informações que vocês me passam.
Mas, Rose, assim, nem sempre a gente tem muita, pelo menos eu, né? Nem sempre tenho tanta coisa assim para falar, porque eu acredito que eu e as minhas coleguinhas de turma, a gente aprende tanto. Eu, pelo menos, fico tão assim, não é encantada, não é assim, eu fico impressionada com a profundidade que o estudo vai tomando, com o rumo que as coisas vão tomando. É aquela história mesmo. Você tem uma base, aí você vai aprofundando. Aí, quando você aprofunda um pouquinho, você fala assim, por isso que primeiro a gente aprendeu a somar para depois aprender a multiplicar, porque a soma nada mais é do que a multiplicação é uma soma aprimorada. Então, por isso que eu, às vezes, nem sempre falo muito por isso, porque eu fico aqui só tentando pegar. E, gente, olha só, eu vou dar uma paradinha. Eles têm muito que ensinar também. É isso que eu falo. Não, quando eu tenho que falar... Aquilo que vem de vocês esclarece muita coisa que a gente não tocou. Você falou uma coisa. Eu estava falando sobre aprender. Você veio e colocou em aplicar. E depois o próprio texto falou da aplicação. Por isso que eu falo. Isso. Então, assim, eu apliquei isso lá na escola, com os pais, com os alunos rebeldes. Era mais ou menos um esclarecimento mesmo que se fazia, né? Com as colegas. Mas, assim, na maioria das vezes, eu escuto muito. Gente, olha só, eu vou dar uma paradinha, vou dar uma sumida. Eu estou indo amanhã para Porto Alegre, volto na segunda. Se eu tiver condições de estudar de lá, eu vou dar uma parada, mas é sempre muito difícil, estando fora, e continuar a estudar, né? Com esse silêncio todo que tem aqui. Fala, Carmen. Então, eu ia falar, agora eu vou falar agora, né? Tem um conceito não, definição de aprendizagem, que é exatamente tudo isso aí. E ela diz assim, aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido através da experiência construída por fatores emocionais, fatores neurológicos, relacionados e ambientais. Então, aprender é resultado de uma interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. Eu dou aula numa empresa sobre aprendizagem e eu falo muito sobre isso, sobre essa mudança de comportamento. E agora essa aula veio esclarecer, quer dizer, veio casar com todas essas questões. Você modifica o seu senso de moralidade, você modifica o comportamento e as estruturas mentais elas vão ser modificadas, como falou o estudo de hoje, acrescentando mais um aprendizado, mais um conhecimento, você aumenta e tem aquela teoria da neurociência, né, de a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, que é essa que vai acumulando, né, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, se você fizer ligações neurais, né, que chama. Se você tiver alguma coisa lá para você aproveitar, então você vai fortalecendo cada vez mais os conhecimentos antigos e trazendo o novo à tona e fortalecendo cada vez mais. Então, olha só. Né? É isso aí. A aula de hoje foi toda a questão do aprendizado, dessa modificação. Você vai fazendo esse link. Existe o conhecimento anterior e você vai pegando e vai levando para frente. Olha só que coisa maravilhosa essa doutrina nos proporciona. O que chama de sinapses, é exatamente isso. As sinapses é um neurônio estimulando o outro, enfim, é o casamento desses neurônios. Exatamente. Hoje eu estava... É a tal das sinapses que falam tudo. Num desses livros que eu fiz a pesquisa, ele falava sobre essa questão do... É que eu não avancei sobre as questões neuronais. Muito interessante também. Então, a gente vai vendo como a doutrina, né? Ela vai abordar, ela vai trabalhando tudo isso, gente. Isso é uma maravilha. Então, nós vamos encerrando aqui, que 17h30, Denise já vai começar com o estudo do livro Memória Suicida, né? Agradecendo a Deus essa oportunidade que o Senhor nos concede. E eu vou pedir a nossa irmã Carmen para fazer a nossa prece de encerramento. Carmen, por favor.
Então, somos muito gratos por mais esse estudo nessa tarde de hoje, por tanto conhecimento, por tanto que a gente agrega, que a gente aproveita na nossa vida, seja na doutrina, seja com a família, seja no trabalho. Então, a doutrina está casada com a nossa vida, com essa nossa vida aqui na Terra. Então, que possamos cada vez mais estarmos sempre com essa motivação, com essa vontade de aprender mais, com essa curiosidade de agregar cada vez mais esses conhecimentos, nos ajudando, né? E a gente ajuda o outro também. Então, é um compartilhamento, é uma oportunidade que temos, e a gente sabe que não estamos sozinhos aqui, estamos acompanhados também por companheiros do plano espiritual, que eles possam também nos ajudar nesse momento, e a gente também ajuda eles também. Que Jesus nos abençoe, e somos muito gratos, e pedimos a licença para terminarmos essa aula de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.